Olá, Pedro. Olá, Mia. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje o episódio número 438. 438. Tantos episódios. E hoje este é um episódio que é uma boa sequência do episódio anterior. Sim. Onde falamos sobre irritações. Vamos elaborar à volta de 5 perguntas propostas pela The School of Life London. E vai ser uma bela viagem. Vai ser uma bela viagem, porque as perguntas vão nos fazer passar por vários estados emocionais, conforme nós lhes procuramos responder, e vai terminar muito bem isto. Sim. Mas olha que a meio do episódio eu receei pela minha sanidade emocional. Estavas a começar a irritar. Não foi bem irritar, mas a meio do episódio eu vou ali para um sítio assim um bocadinho mais escuro e depois vai terminar em grande. Vale mesmo a pena ouvir o episódio até ao fim. Que bom. Antes de começarmos, queremos reforçar o convite para a Life Training Day 2025 em Lisboa, dia 7 de junho. Está quase a acontecer. Para quem ouvir o episódio no dia em que ele é lançado ou nos dias seguintes, não é? Está quase a acontecer. Basicamente no próximo sábado. Sim, o ISCTE, grande auditório do ISCTE em Lisboa. Vamos estar lá nós e mais convidados muito especiais, Nur Palma, Joana Areias, Ricardo Pinhão e Éder Lobo. Tu gostas de dizer o nome dos nossos convidados todos. Eu gosto, acho que eles quero reforçar porque estou muito contente. E o Pedro e a Mia. E o Pedro e que a Mia. Vamos ter belas oportunidades em palco. Cada um de nós vai fazer uma palestra e ainda vamos ter um momento para conversar com um dos convidados em palco e também vamos liderar uns exercícios de coaching e de visualização. Vamos ter ali uns momentos bem interessantes em palco, bem ao estilo IVM. E quem ainda não adquiriu o bilhete pode fazê-lo através do lifetraining.pt/LTD25 e pode utilizar um código, o código é IVM. Sim, e recebem 10 euros de desconto. Certo. Ao entrarem neste link, que podem encontrar em qualquer lado, no Instagram, no Facebook, nas notas que acompanham este episódio na plataforma onde costumam vê-lo, ao entrarem, têm o programa tudo sobre os oradores, os horários, etc. E quando adquirirem o bilhete têm um espaço para colocar um código promocional, colocam IVM e isso baixa o valor do bilhete em 10 euros e acho que é uma boa oferta para passar um dia, que vai ser um dia cheio de inspiração para uma vida mágica. Sim. Vamos treinar para a vida, no fundo, que é a grande proposta deste LTD 2025. Isso mesmo. Sim. Agora... Vou-te fazer perguntas. Agora vais-me fazer perguntas. Está na hora de irmos ao nosso episódio. E vamos nós. Este é o Inspiração para uma Vida Mágica, podcast de desenvolvimento pessoal, com Micaela Oven e Pedro Vieira. A Mia e o Pedro partilham uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Que se faça magia. Então, Pedro, hoje queria falar sobre umas perguntas que eu gosto muito da School of Life London. Acho que eles têm assim umas propostas muito, muito interessantes de desenvolvimento pessoal. E eles às vezes lançam assim umas perguntas para te fazer, quando, não sei o quê. E hoje são umas perguntas a proposta é para fazer estas perguntas todos os dias à noite. Tipo, não sei, fazer tipo journaling ou só pensar sobre estas perguntas. E uma delas até está um bocadinho ligada ao episódio anterior da irritação. Mas são 5 perguntas e... no fundo, a minha ideia aqui hoje era nós respondermos a essas perguntas. Sim, mas antes de colocar as perguntas, a ideia parece-me boa. Eu gosto de lidar com perguntas. Sim. Só que antes disso tenho uma pergunta sobre esse género de perguntas. Então, diz-me. Quando estas propostas isto são perguntas para te fazeres todos os dias, achas que realmente alguém todos os dias à noite faz as mesmas perguntas assim? Alguém há de fazer. Alguém há de fazer. Sabes, porque mesmo aquelas propostas mais habituais de desenvolvimento pessoal, por exemplo, todos os dias, no final do dia, tu refletires sobre as aprendizagens que fizeste, refletires sobre se fizeste coisas para te aproximar dos teus objetivos,
Eu acho que essas propostas, elas são boas, são propostas de auto-coaching, não é? Que é fazeres coaching contigo própria. Só que às vezes a ideia do fazer isto todos os dias, eu noto que muitas pessoas, quando recebem este tipo de proposta, acham mesmo que é para fazer todos os dias. Só que, como em princípio elas não vão fazer todos os dias, por várias razões, porque há dias em que estão demasiado cansadas e querem dormir, há dias em que nem sequer se lembram, há dias que já estão fartas daquilo, depois acabam por abandonar aquela prática. Para sempre. Sim, e normalmente eu noto que quando se lança essas propostas e se diz, olha, isto é para fazer de vez em quando tiveres um momento em que queiras refletir sobre a tua vida, utiliza estas perguntas. Normalmente a taxa de sucesso é maior. Concordo perfeitamente. É como a ideia de, isto é um exercício físico para fazer todos os dias, sabe? Que depois é mais fácil começares a falhar e abandonares a ideia do que, olha, para fazeres com a regularidade. Faz este programa de exercício com exatamente os mesmos exercícios todos os dias. Vais-te fartar. Sim. Eu gosto de perguntas. Sim. E é por isso que eu também gosto dessas quando são perguntas um bocadinho diferentes daquelas de costume. Sim. E acho que não tinha visto esta proposta antes, destas perguntas em Então, mas o que é que queres fazer? particular, além de que queres que eu responda? Sim, quero que respondas. Além de que a proposta deles era fazer todos os dias à noite, não estamos a fazer isto hoje não à noite, agora é da manhã. O que é que realmente te preocupa? Isso é a primeira pergunta? É a pergunta. Número 1. Estás a ver? Olha essa pergunta antes de dormir. Se eu fizer essa pergunta a mim próprio, o que é que realmente me preocupa? Mas tu não sabes qual é a quinta pergunta ainda. Está bem. Esquece todas as perguntas anteriores e relaxa. Isto tem. Sim, mas o que é que realmente te preocupa? Acho que aquilo que me mais preocupa, não é? Aquilo que me preocupa, aquilo que me preocupa é a possibilidade. Isto são as minhas preocupações à noite, que são diferentes das preocupações durante o dia. Certo. Porque as preocupações... É verdade. Olha, isso por acaso é um comentário mesmo importante. As preocupações que eu tenho antes de me deitar são diferentes daquelas que tenho ao acordar. Sim, bem diferente. Porque as minhas preocupações durante o dia são muitas vezes preocupações mais práticas, não é? O que é que eu vou escrever agora nas redes sociais, ou o que é que eu vou fazer para o almoço, ou a que horas é que tenho que não sei o quê. São preocupações mais práticas. À noite as preocupações são muito mais existenciais. Filosóficas, em relação a mim, não é? Às vezes uma reflexão sobre a vida e a morte, por exemplo, são pensamentos que ocorrem muito nessa altura, mas também as preocupações mais sociais, de para onde é que nós estamos a ir enquanto sociedade, e isso às vezes tira-me sono, sabes, começar a ter esse tipo de pensamento. Mas as minhas preocupações à noite são muito mais desse género. Estão muito mais escuras, assim, pesadas. Escuras porque está escuro, estou com as luzes apagadas. Sim, mas o que é que são as preocupações sociais? Não foste muito específico. Não, O que realmente, acho que é uma palavra aqui chave nesta pergunta, é o que realmente me preocupa. A mim realmente preocupa-me a falta de coesão social ou o enfraquecimento da coesão social. Porque eu tenho assim uma crença muito grande de que para nós prosperarmos enquanto sociedade necessitamos de sermos coesos, de nos sentirmos parte de, né, e queremos contribuir ativamente para o todo. E que quando as sociedades começam a partir por causa dos diferentes ideais políticos ou por causa das diferentes ideias sobre como é que a sociedade se governa, não é isso? Essas diferentes ideias são muito importantes para que a sociedade possa evoluir, não é? Através do debate. Só que quando começa a haver quebra, ruptura, há menos coesão. E com menos coesão, eu acho que as coisas tendem a ser piores para todos. E, portanto, isso preocupa-me. Sim, é uma preocupação que também tenho. A política já preocupa-me. A forma como olhamos para a política, a forma como se critica a política sem participar nela. Sem participar nela conscientemente, com real consciência. Às vezes também me preocupa há pessoas que se preocupam muito com teorias da conspiração. Sim. Não é?
Mas a mim o que me preocupa não é mais a possibilidade de haver altas conspirações que estão fora daquilo que eu consigo observar, mas preocupa mais o facto de os maiores problemas ou os maiores desafios que nós temos pela frente sejam as coisas que estão mesmo à nossa frente. A forma como a nossa sociedade está economicamente organizada, o facto de haver um desequilíbrio na repartição dos recursos, não é? Porque a história mostra-nos que isso mais cedo ou mais tarde vai sempre dar asneira. O facto de a possibilidade de termos à frente das nossas nações algumas pessoas que sofrem de psicopatia, sociopatia, não é? E que são muito desorganizadas internamente, não é? E claro que essas coisas todas me preocupam. Agora estou a ficar preocupado, Mia. Olha, mas não sei se estou a gostar desta... a próxima pergunta também não é assim, Ai, não te vai mas depois melhora? muito. Mas depois melhora, ok. O que é que te deixa triste neste momento? O que me deixa... Acho que é uma continuação das... Essas preocupações estão muito construídas em cima de coisas que me deixam triste. Mas às vezes há assim pequenas coisas que me deixam triste. Por exemplo, ver que... Pai, eu acho que eu vou dizer isto não é um dado que eu consiga assim... Apanhei num sítio e não fui confirmá-lo. Mas mais de 50% dos portugueses não leram nenhum livro no último ano. Isso deixa-me triste. Não por causa de uma ideia assim romântica de que temos que ler e tal, mas por saber as consequências disso. É? Como é difícil nós desenvolvermos a nossa capacidade argumentativa e crítica sem lermos coisas longas, sabes? Onde lidamos com argumentos longos, não é? Porque ontem mesmo estava a ver um filósofo catalão, o Marina, que dizia que a comunicação curta é boa para memes, é boa para mensagens publicitárias, mas não é muito boa para o desenvolvimento da capacidade argumentativa, porque para isso precisas de comunicações longas. E há muitas pessoas ou nunca tiveram o hábito ou estão a perder o hábito de ler coisas mais longas, ler um artigo de jornal longo, uma coluna de opinião, um livro, um blog, sabes? De seguirem, sei lá, hoje em dia acho que eu satisfaço às vezes um pouco essa necessidade, por exemplo, a ler artigos no Substack, como por exemplo aqueles que tu escreves, que são longos, têm argumentos, fazem-te pensar, refletir. E pronto, isso é uma coisa que me deixa triste. Agora eu podia dizer muitas, mas esta deixa-me triste. Sim, mas a questão é neste momento, não é? Porque uma coisa que me deixa triste neste momento tem a ver com isto que estás a partilhar também, e tem a ver com a falta de motivação que vejo na educação, tanto por parte das crianças como dos adultos que trabalham na educação, com algumas exceções, obviamente. Vejo também um movimento mais motivado, mas assim, generalizando, a falta de motivação, a falta de entrega, a falta de vontade de inovar e estimular, o que depois acho que isso também resulta na falta da motivação das crianças. Deixa-me triste que seja tão lento esta mudança. Deixa-me triste também ver que parece que na prática parece que nós humanos temos valor diferente. Alguns têm mais valor do que outros. E o resultado disto é o que estamos a ver estes últimos dias, quando tem estado muito, né, falando de Gaza, que neste momento 14 mil crianças estão, se não entrar mais ajuda humanitária, se não entrar comida em Gaza, que não entra há muito tempo, 14 mil crianças vão morrer. Vão morrer. E que nós, mundo cá fora, que não nos estamos a mobilizar com todos os recursos para fazer para parar isto. Isso deixa-me muito, 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 muito triste. Quando às vezes, e se calhar bem, não é? Um país inteiro pode parar para seguir as notícias de uma única criança que
pá, sofreu um acidente, Ou que desapareceu, caiu num poço, não é? E nós mobilizamos porque sentimos, não é? ou uma criança tem Uma doença, cancro uma raro doença. e pode ser tratado não sei o quê. E nós mobilizamos e essa mobilização é muito boa, é muito bonita, não é? Vem de um sítio de amor, de compaixão, de empatia, não é? E depois não conseguimos socialmente, muitos de nós estamos a viver isso continuamente. Ligas as notícias, pode ser em relação a Gaza, pode ser até em relação a um sítio que tu nem sabias, que nem imaginavas que existia, claro. E de repente vês uma notícia e sentes isso e sentes uma vontade que o teu governo e as tuas instituições se envolvam com isto, não é? E depois há pessoas que, em vez de colocarem a atenção nisto, estão mais preocupadas em fazer o contrário, em negar a entrada de pessoas que são refugiadas ou que vêm de sítios problemáticos, não é? Claro, isso cria tristeza e... Este episódio está a ser terrível mesmo. Preciso de outras perguntas rápido, senão vamos ficar aqui a chorar para a berranha. Olha, mas o próximo não é muito melhor. Então, espera aí, isto são 5. A próxima é a terceira. Não, mas a 4 e 5 acho que vão elevar aqui. Ok. Quem é que te irritou e como? Por isso é que tu disseste que havia uma pergunta que ligava com o nosso último episódio sobre irritação. Sim. Quem é que me irritou e como? Queres que eu responda a isso especificamente? Quero! Ok, mas isso são perguntas a fazer à noite, que é tipo hoje. Sim. Tipo, no último hoje dia. Já te irritou? Não, hoje ninguém me irritou. Houve uma pessoa... Não foi bem irritação. Mas eu vi um vídeo do Donald Trump a falar sobre a dizer que tinha estado a falar ao telefone com o Putin e que tinha dito ao Putin para ele parar com aquilo e não sei o quê. E depois ele... Putin, para com aquilo. Não, Vladimir, já chega, não é? Stop it. Yeah. E disse que... Ele depois começou... Ele entrou num... Como é que se diz? Num rant, sabes? O Donald Trump, último... Não é assim uma coisa propriamente nova, já tem anos. Mas ele às vezes entra nos rants, né? Começa a desenvolver uma ideia e depois passa para outra ideia, que que qualquer outra pessoa, se fosse uma pessoa da nossa família, se fosse um amigo, nós dizemos, esta pessoa está a ficar xexé, não é? Perdeu a coerência, a capacidade de manter uma narrativa coerente. Começa a falar de uma coisa, de outra, e depois aquilo vai acabar sempre a dizer... porque roubaram as eleições em 2020, porque senão eu não sei o quê. E não foi ele que me irritou, mas irritou-me a ver o facto de haver pessoas que ignoram aquilo e fazem de conta que tudo o que ele diz é altamente coerente, porque ele sabe, porque ele é o grande líder, sabes? Isso não é bem irritar, perturba-me. Sabes uma coisa que me tenho lembrado... várias vezes ultimamente é do Imperador Sem Roupa. É assim que se chama essa história em português. Eu acho que o rei vai nu, não é? O rei vai nu, sim. isso. Sim, que nem, tipo, o rei vai nu. Sim, até que há alguém que, não é, toda a gente faz de conta e entra meio naquela paródia, e depois há uma criança, não é, que aponta o dedo e diz o rei vai nu, e de repente as pessoas todas começam-se a rir, não é? Na história sueca é um imperador, Kejsar. Sim, mas eu acho que há muitas pessoas que dizem que aquele... não vou utilizar a cena nem do rei nem do imperador, ok? Porque isso era o que ele queria. Não, aquele presidente está nu, não é? Está completamente nu, não é? Nu do ponto de vista intelectual, está nu. E pronto, e acho que há muitas pessoas que estão a apontar o dedo, que as outras pessoas não veem, porque isso depois diz alguma coisa sobre elas e pronto. Agora fazemos um episódio todo sobre isto. Sim, não. Eu já me irritei hoje. Já? Já. Já, com uma pessoa que me disse para ler uma coisa na Constituição, e eu disse, aquilo não está na Constituição. Tu foste ler? Sim, foi pesquisar. E disseste, não está. E não está, e disse, não está. E ela disse, basta procurar no Google. Sim.
Ok. Porque, fiquei um bocadinho irritada, assim, mas estavas a dizer, porque eu já tinha partilhado uma coisa que foi de outras pesquisas. Isso agora fez lembrar quando aquelas pessoas fazem uma afirmação qualquer, não é? E tu dizes assim, olha, isso parece-me um pouco estranho, tipo, podes-me dar uma fonte? Basta ir procurar ao Google. Sim. E tu dizes, pois, mas eu fui procurar ao Google e não existe, por isso é que estou a perguntar. Isso, não é? E a pessoa insiste e diz, basta procurar. Yeah. Pronto, o que ela está a dizer é que ela não procurou, não é? Sim, não, mas até foi mais do que isso, porque foi, eu disse, mas esta definição vem de não sei o quê, e há especialistas que definem esta questão assim. E a pessoa disse, a única definição que conta é a da Constituição, vá ler a da Constituição. Eu disse, essa definição, isto não está na Constituição. Eu disse, mas basta procurar no Google. Procurar no Google, Não. Isso irritou-me. Se calhar essa pessoa estava só a brincar contigo. Não, quer dizer, ela não soube lidar com o facto, não é, de se calhar enganou-se, não queria dizer Constituição, quer dizer outra coisa qualquer. Eu até primeiro pensei em escrever um bocadinho mais, porque era no artigo 43, já não me lembro, que havia uma referência, mas não uma definição. Mas depois... Olha, mas já agora deixa-me fazer aqui uma ligação. Lembras-te que no início, quando perguntaste aquilo, o que é que te preocupa, eu falei da falta de coesão. Uma das coisas que contribui para a falta de coesão é nós ignorarmos ignorarmos a nossa reputação intelectual. Que é, deixa eu ver se eu consigo... Sim, explica. Deixa eu ver se eu consigo explicar isto mais ou menos. Que é, quando eu faço uma afirmação e digo, por exemplo, não, olha, Mia, isso está na Constituição. Eu fiz uma afirmação. E agora, se tu disseres assim, olha, Pedro, eu fui procurar e isso não está na Constituição. Ou seja, no fundo, a minha reputação intelectual ficou afetada porque eu disse uma coisa que não era verdadeira. Portanto, para eu manter a minha reputação intelectual, ou te vou dizer, não, olha, Mia, a sério que está, olha, aliás, está aqui. Se calhar não encontraste, mas está aqui. Ou então vou-te dizer, olha, eu enganei-me. Eu pensei que estava, mas não está. Que é uma forma de eu recuperar e preservar a minha reputação intelectual, que é admitir um erro. Certo. E até dizer, olha, eu enganei-me. Não era... de acordo... Sim, olha... Aumenta a confiança. Isso imagina que eu dizia, olha, eu enganei-me. Eu disse Constituição, mas o que eu queria dizer era legislação. Ou então, olha, eu enganei-me. Eu pensei mesmo que estava, mas não está. Ou, olha, eu enganei-me porque isto está na Constituição, mas é de outro país. Não, portanto, o que quer que seja. Foi um erro, ok? E eu recupero a minha reputação e preservo a possibilidade de nós termos uma relação de confiança e contribuo para a coesão social. Agora, se eu ignorar isto, tipo, whatever, e sigo com a conversa, a tua confiança em mim vai-se esbater, não é? Claro. Então este tipo diz uma coisa e eu digo que não e ele segue, faz de conta e então a coesão começa a partir. E eu acho que isto é muito problemático. Isto é uma das grandes dificuldades. Bolas, agora vou falar outra vez do Donald Trump. Que caraças. Porque quando tu tens alguém que publicamente mente, não é? O maior problema, quando tu tens um político a mentir, o maior problema, dizem as pessoas que gostam de pensar sobre isto, não é a mentira em si. O problema é quando ele é apanhado a mentir, o que é que ele faz? Porque nós habituamos-nos sei lá, tu tens um ministro, não é? Como aconteceu várias vezes em Portugal, um secretário de Estado, um líder partidário, diz uma coisa que depois é confirmada como mentira e ele enfrenta consequências. Demite-se, não é? Pede desculpa e passa um bocadinho às vezes por uma situação meio humilhante, não é? Tem que arranjar ali uma outra narrativa e não sei o quê, mas tu vês que esta pessoa está a dar uma sequência lógica ao facto de eu disse uma coisa que era mentira. Agora, quando tu entras mais no estilo Donald Trump, que é eu digo 4.000 mentiras durante o meu tempo de presidência e não vou assumir responsabilidade em relação Eu disse isso? Não disse isso. Ou que disse, ou continuo, ou invisto ainda mais e reforço a mentira. E o facto de alguém dizer, olha, mas está aqui o coisa, não, isso é fake news. Mas não, isso está tudo contra mim. E isto mina completamente a coesão social, porque começamos a viver em bolhas, em que a minha realidade
não é a tua realidade. A coesão social desaparece. Pronto, já fiz o meu, Sim, já fiz o meu speech. O discurso. Já fiz o meu TED Talk. Sim, deixamos esta pergunta do quem é que nos irritou e como. Sim. Então passamos para a quarta. Yes, agora é que vêm as coisas boas, espero eu. O que é o meu corpo quer? Olha, o meu... O que é o teu corpo quer? Queres que eu responda agora? Sim. O meu corpo, neste momento, quer, assim, ser bem tratado. Quer ter, assim, descanso, massagens, prazer. É porque está um bocado massacrado. Está um bocado massacrado Horas em palco. dos treinos, das viagens, muitas horas a conduzir, muito tempo em palco, a fazer palestras, cursos. Portanto, está a precisar um bocado de ser mimado. Boa. O meu também quer... massagem sou muito bem. Mas também estou assim a sentir que o meu corpo quer movimento. Não é que tenha havido falta muito, mas assim, tipo ritmo. Acho que é essa a palavra. Dançar? Tipo dançar, ritmo. Quero ritmo, quero movimento. Assim mais... Sem ser só desporto. Essa pergunta é fixe, porque quando nós perguntamos às pessoas o que é que tu queres, muitas vezes a resposta é mais o que é que eu quero do ponto de vista mental ou até emocional. Mas aqui estamos a ir logo para o corpo, não é? E muitas vezes a pessoa confronta-se com o que o meu corpo quer é descanso, ou o que o meu corpo quer é atividade, ou o que o meu corpo quer é tranquilidade, quer imobilidade, quer estar parado, não é? Ou quer prazer, não é? Ou quer estímulo, desafio, não é? Cansaço, é fazer coisas ativas, quer ter uma sensação de todo partido, todo roto. Não é? Olha, essa pergunta é bem fixe. Não era uma das perguntas que eu faria assim para a resumir o meu dia ou extrair aprendizagens do meu dia. Não, foi isso que eu estava a avançar. Se calhar não era uma pergunta, porque o mais natural, se for ao final do dia, o que é que o meu corpo quer, Descanso. em princípio seria Sim, descanso. Sim, se calhar se for uma pergunta feita de manhã, pode ser diferente. Eu gosto também da pergunta porque é uma forma de chegarmos de um dos meus assuntos preferidos, que é as necessidades, não é? Sem falar primeiro em necessidades. Sim. Mas pode-nos às vezes ajudar a fazer, eu sinto, quando faço acompanhamentos de 1 para 1, às vezes chegar ao que é que eu preciso, o que é que eu necessito. Para algumas pessoas há pouca clareza em relação a isso, mas essa conexão através do corpo ajuda muito. Achas que também nos tende a encaminhar mais para os desejos? Não é? Porque o meu corpo quer coisas doces, sabes? Pois. O meu corpo quer enrolar-se com alguém, sabes? O meu corpo quer dançar, não é? Achas que vai mais para o desejo? Mas por detrás dos desejos vamos encontrar as necessidades, certo. não é? Sim. Mas se calhar é um confronto mais com a parte do desejo, talvez. Quem nos ouve vai ter que partilhar connosco o que é que o seu corpo quer. Quando faz essa pergunta, o que é que surge? Para ver se nós aprendemos um bocadinho sobre o que é que esta pergunta tende a gerar do outro lado. Eu gosto da sensação que a pergunta desperta em mim quando eu faço. Sim. É assim leva-me para um sítio diferente do que simplesmente me perguntar se o que é que tu queres. Sim, ou o que é que precisas. Certo. Sim. O que é que o meu corpo quer. E também como fica um bocadinho assim, alguma dissociação. É o meu corpo. O meu corpo é como se tivesse um bocadinho mais coragem. Desse permissão para assumir outras coisas. Boa. Estás a ver? Esta pergunta já mudou aqui um bocado o mood. Estás a ver? Estás a ver. Então vamos para a última. Boa pergunta. Eu vou guardar esta pergunta para fazê-la mais vezes. Última pergunta. O que é que ainda é adorável? Não é? A palavra em inglês era joyful, não é? Mas o que é que ainda é... Era joyful ou era lovely? Era lovely. Eu acho que quando eu vi em inglês era lovely. Era lovely, desculpa. Era lovely. Sim, era lovely. Sim, o que é adorável? O que é que ainda é? O que é que ainda é? Portanto, em princípio vai-me levar aqui para coisas que já existem, não é? E que são tipo rotinas, por exemplo. Sim, é um bocadinho uma alternativa também, acho eu, àquela pergunta de
O que é que te deixa sentir gratidão? O que é que te faz sentir grato? Né? Mas ainda quer dizer, aponta para uma coisa que é assim contínua. Olha, pá, ainda é adorável a sensação de ser pai. Né? Pá, aliás, eu há 2 ou 3 dias estava sozinho em Lisboa e peguei no telefone e no nosso grupo da família, escrevi, pá, é maravilhoso ser vosso pai, e pus o nome dos nossos filhos. Sim. Porque era só a nossa filha que respondeu. Certo, foi muito bonito. Até me emocionei com a resposta dela. Sim, foi muito bonito. Mas foi... era um... Os outros puseram corações. Sim, porque é adorável, de facto. Adorável. É uma sensação adorável. Ainda é adorável. Né? E já vai em uma aventura que já vai com 21 anos e continua a ser adorável. E ainda é adorável, muito, conversar contigo. Conversar contigo, interagir contigo, passear de mão dada, gravar podcasts contigo. Né? Ainda é adorável. Ainda é mesmo fixe. Sim, eu também sinto isso. Ainda é adorável. O meu primeiro pensamento também foi para a maternidade e os nossos filhos. Né? Ainda é adorável beijar as bochechas dos nossos rapazes, apesar de estarem cheias de barba. É adorável e é engraçado também, ao mesmo tempo. No outro dia da manhã, quando os fui acordar, né? Costumo ir primeiro a um e depois ao outro, deitei-me na cama primeiro, deitei-me debaixo do cobertor e depois também com e isso ainda foi adorável. o outro. Ainda foi adorável, apesar de são os dois enormes, né? Mas ainda é adorável. Ainda é adorável também. Olha, nós durante o Covid decidimos fazer umas alterações aí no espaço exterior da nossa casa. Foi em 2020 que fizemos aquilo. Aquilo ainda é adorável, ir lá para fora estes dias, assim, quando está sol. Sinto muito, reconheço isso muito como adorável. Ainda é adorável, concordo contigo, esta sensação de estarmos aqui a conversar, não é? 438 episódios. Ainda é adorável. E gosto desta ideia do ainda é. Ele continua a ser. Certo. Não é? Porque nos liga a coisas que já são. Essa continuidade. Sim, não é tanto uma proposta de mudança, é uma proposta de valorização daquilo. Não é? E muitas vezes vai-nos talvez colocar a atenção em coisas que, por estarem lá há muito tempo, nós já não valorizamos muito. Não é? E também gosto desta pergunta. Esta também vou levar. Só vou levar as 2 últimas. Então, eu achei que a sequência, eu estava aqui a pensar nisso enquanto eu ia falar agora mesmo, que a sensação de passar pela sequência, para mim, neste momento, foi muito interessante. Sim, bom. O que se despertou e como finalizou aqui agora. Certo. Então, olha, aqui uma proposta para quem nos ouve é fazerem o exercício aqui com as perguntas ou com algumas das perguntas e depois, se quiserem, mandarem-nos uma mensagem. Não tanto com as vossas respostas, não é? Porque isso é uma coisa vossa, a não ser queiram partilhar connosco, mas mais com qual foi a sensação de utilizar estas perguntas para fazer assim um pequenino exercício de reflexão. Eu agora estou com uma sensação interior muito diferente de quando começamos. Certo. Foi uma viagem. Foi uma viagem. Também, não é? O que é que preocupa? Primeiro o que é que realmente me preocupa, certo. O que me deixa triste neste momento, quem é que me irritou como, o que é o meu corpo quer e o que é ainda é adorável. Sim, boa. Esta é a sequência. Portanto, utilizem-na, mesmo em conversa com alguém, como nós fizemos aqui, e depois digam-nos como é que correu, como é que foi essa sequência, essa montanha-russa. Sim. Boa. Mia, olha, para terminarmos, né, nós já estamos a uns dias, para quem nos ouvir assim no dia do lançamento deste episódio, ou nos dias seguintes, já estamos aqui só há uns dias do LT Day, portanto, tal como sugerimos no início do episódio, venham ter connosco. Basta entrarem no site, adquirirem o bilhete
e dia 7 de junho acho que vamos ter belas reflexões. E se tudo correr bem, as sensações com que vamos terminar o evento, também pela forma como nós o desenhamos, vão ser bastante interessantes e agradáveis e possibilitadoras. Eu quase que consigo apostar que vão sair do evento deste dia com umas sensações muito boas nos vossos corpos. Vai ser um evento verdadeiramente de inspiração para uma vida mágica, Isso. não é? Sim. Boa. Obrigado, Mia. Obrigada, Pedro. Obrigado por teres ouvido este episódio de Inspiração para uma Vida Mágica. Deixa a tua avaliação do podcast e partilha com quem achares que pode beneficiar de ouvir estas conversas. Para saberes mais sobre o nosso trabalho, visita os nossos websites. Encontras toda a informação na ficha técnica do podcast, assim como os nossos contactos.